Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar início aqui à nossa aula de número 12 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. O assunto dessa aula nós vamos tratar dos fatores de formação do solo, vamos finalizar esse assunto, fatores de formação do solo, falando sobre o tempo. Então, lembrando que os fatores de formação do solo são material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. Então, todos esses fatores atuam ao mesmo tempo, condicionando a formação do solo. Os solos são diferentes porque os fatores de formação do solo são diferentes. Os materiais de origem são diferentes, as rochas são diferentes, os minerais das rochas são diferentes, as condições climáticas são diferentes, condições de temperatura, de umidade. Isso favorece uma maior ou menor ação dos organismos vivos. As condições de relevo controlam os outros fatores, né? Ele modula os outros fatores, condiciona às vezes os outros fatores, e o período em que esses materiais de origem estão em transformação vai interferir nos diferentes tipos de solo. Então, o tempo. Então, quando se inicia o processo de formação do solo? Então, o início da formação de um solo ocorre quando uma rocha sã começa a ser alterada ou um evento de sedimentação se encerra. E a partir daí começam a ocorrer os processos de formação do solo, né? Então, quando a rocha está exposta à ação, quando a rocha está exposta, quando a rocha sã, ela começa a se transformar. Então, as rochas elas são formadas de minerais. Quando esses minerais começam a sofrer transformações de natureza física, química e biológica, é o momento em que esse solo começa a se formar. Ou quando um processo de sedimentação se encerra. Então, esse é o início da formação de um solo. Então, para que um solo se forme, há necessidade de um determinado período de transformação, de modificação desses materiais, né? Então, como nós vimos, os minerais primários sofrem transformações de natureza física, química e biológica. Essas transformações de natureza física e química dos minerais, né, ocorrem em função da temperatura, da umidade e a apelação dos organismos vivos, e tudo isso ocorre, vai favorecer transformações, a quebra da estrutura cristalina dos minerais. Esses minerais se rompem, vão dar origem a outros minerais, são chamados minerais secundários, e a outros constituintes do solo, a areia, o silt. Isso vai favorecer o crescimento dos organismos vivos. Esses organismos vivos morrem, depositam matéria orgânica no solo, e para que tudo isso aconteça, há um determinado tempo, há um determinado período em que esses processos e fatores acontecem, e esse período é justamente o tempo, né? Então, o tempo. Então, inicialmente, a rocha está exposta. À medida que o tempo vai passando, a água atinge temperaturas, atinge profundidades cada vez maiores, né? E com isso o leito de transformação se torna cada vez mais profundo, né? Então, o tempo é um fator fundamental. Então, como existe a erosão atuando em sentido contrário à pedogênese, é difícil precisar o início exato da formação do solo, né? Então, o solo, às vezes o solo está em transformação. Uma certa camada, a rocha se transforma, ela se intemperiza, ocorre intemperismo químico, minerais primários dão origem a minerais secundários, dão origem à areia, dão origem ao silt, a matéria orgânica se deposita no solo. Então, você formou uma certa camada de solo. Porém, esse processo de formação do solo é chamado pedogênese, né? Gênese do solo, formação do solo. Porém, esse solo formado ele pode ser transportado por processos erosivos, né? Pode ser transportado por processos erosivos. Então, de tal forma que é difícil você precisar o tempo exato, cronologicamente, o tempo exato como quando o solo se formou, né? Então, embora a sucessão de eventos modeladores da superfície do planeta, que são estudados pela geomorfologia, nos dê uma ideia de sequência temporal dos materiais de solo dispostos na paisagem, não é comum se pesquisar a idade de um solo, a idade cronológica de um solo, né? Assim como a gente mede a idade de uma criança, a idade de um adulto, né? Por quê? Porque a superfície do planeta é dinâmica. Então, considerando a dinâmica da superfície do planeta, os solos passam por vários processos de pedogênese, né? Então, não é não é um tempo cronológico, não é um tempo de relógio, mas é o chamado tempo geológico, né? É o tempo geológico de formação do solo que está sujeita às transformações, que está sujeita a esses fatores geológicos externos e processos geológicos internos e externos, né? Ao mesmo tempo que você tem uma rocha ali na superfície, essa rocha se transforma, dá origem ao solo. Porém, quando o magma vem à superfície,
ou esse material se sucumbe, esse material sedimentar se sucumbe, por exemplo, em contato com o material do manto, esse material derrete e o solo está em transformação, está em mudança, né? Então, o ambiente, a paisagem está em mudança. Então, por isso que não é difícil você determinar cronologicamente o tempo de um solo, a idade de um solo. Mas existem os termos que são utilizados na ciência do solo de solo jovem e solo velho, né? E esses termos solo jovem e solo velho está relacionado justamente aos processos de intemperização que aquele solo está submetido, né? Já comentamos sobre isso. Então, quando se diz que um solo é jovem, isso significa que a pedogênese, a formação do solo, foi pouco intensa, ou que a taxa de erosão for maior que a taxa de pedogênese, formando um solo pouco espesso, podendo apresentar minerais ainda passíveis de intemperização. Então, o que é um solo jovem? Então, um solo jovem é um solo pouco espesso, um solo onde a rocha de origem ainda está em transformação, a rocha de origem está próxima à superfície, por estar próxima à superfície, por estar em transformação, aquele solo ainda possui minerais parecido com os minerais que existiam nas rochas, que são chamados minerais primários, né? E isso acontece muitas vezes por quê? Porque as condições climáticas são secas, são áridas, são frias, né? Então a transformação do solo é lenta. Ou em ambientes de solos mais inclinados, quando o solo está mais declivoso, ocorrem processos erosivos, que à medida que o solo vai se formando, partículas desses solos são transportadas, são arrastadas, né? Então, nesse caso, o solo se torna raso, o solo se torna pouco espesso, a rocha de origem está próxima à superfície, então isso é chamado de solo jovem, né? Por outro lado, quando se fala em solo velho, trata-se de um solo espesso, quimicamente pobre, com minerais profundamente intemperizados e acúmulo de óxidos, né? Portanto, solo velho é aquele solo profundo, aquele solo cuja a espessura é bastante significativa, é um solo que sofreu um processo de intemperismo intenso, perda de sais minerais e acúmulo de óxidos. Então, isso caracteriza um solo velho, um solo antigo, do ponto de vista da ciência do solo, né? Que é diferente de solo velho e solo novo para o agricultor. Solo novo e solo velho para o agricultor, ele tem uma outra explicação. Para nós aqui, solo velho e solo novo é essa que nós acabamos de falar, né? Então, o tempo é considerado o mais passivo dos fatores de formação do solo, pois ele não adiciona nem exporta e não contribui nos fenômenos físicos, químicos necessários à formação de um solo, né? O tempo, na verdade, ele condiciona o resultado final das interações mútuas dos outros fatores, né? Então, as interações entre temperatura, umidade, ação dos organismos vivos, material de origem, né, e relevo, o tempo vai condicionar o quanto aqueles fatores vão interagir entre eles, né? Então, quanto mais longo o período ocorrido a partir de um determinado momento, mais tempo um determinado material de origem ficará sujeito à ação conjunta dos fatores e processos de formação do solo. Com isso, nós finalizamos esse assunto, né? Com isso, nós finalizamos esse assunto de fatores de formação do solo. Agradeço aqui a presença de vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, até os nossos próximos encontros.